Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Oi, boa noite a todos. Boa noite, Kátia. Boa noite. Boa noite, Verinha. Vamos agora iniciando, né, nosso programa. Eu agradeço a honra de estar aqui com você, né, nesse programa com um tema tão importante. E é bom esses convites até para a gente mesmo poder estudar o tema e aprender muito, aprender, né, com essa questão que hoje em dia creio que seja uma das mais importantes, né, que é o uso da nossa palavra. Eu acho que eu saí um pouquinho do ar. Toda noite, assim, nesse período assim, nesse horário, parece que a internet dá uma dá um delayzinho, caída. né? É normal, acontece mesmo. Mas olha, é um prazer, viu, Kátia? A Nossa, Kátia é nossa companheira aqui da Web Rádio, tem aquele programa de segunda-feira maravilhoso. Fica aqui o imagina. convite para os nossos companheiros, né? Tá entrando. É às Muito 8 da manhã, né, Kátia? isso, segunda às 8. E a gente convida sempre as pessoas para acompanharem, porque o nosso tema, né, específico do programa, é o Evangelho segundo o Espiritismo. São temas muito importantes, que são todas as principais parábolas do Mestre Jesus, ensinadas à luz do Espiritismo, que eu, Delson e a Marília, nós estamos ali sempre, né, trocando as figurinhas e a gente sempre, né, pede para os internautas podem fazer perguntas para a gente poder interagir, é muito importante, porque cada vez que a gente fala algo, né, sobre o tema, a gente inicia um tema, as perguntas fazem com que a gente estimule mais o nosso pensamento e fazendo com que a gente vá encontrando soluções, né, até para pôr em prática todo esse ensinamento que a gente recebe do nosso mestre querido. E buscando mais, né? Conforme as perguntas, a gente vai buscando mais, né? O conhecimento, né? Para estar dando a resposta. Então, olha, Exatamente. eu escuto, assim, assisto, todas as segunda-feiras já coloco lá, porque é importante a gente já iniciar a semana, né? Sim, Já você com o assiste. Evangelho, não tem preço isso, né? Não. E é incrível como o tema, geralmente na semana, sempre vem alguma coisa, né? Que a gente está passando, e aí vem a lembrança do que foi dito. Agradeço demais a vocês por esse trabalho e é gratificante, né? Mas é muito proveitoso e preenche tanto, porque você já começa a semana com os ensinamentos tão importantes, né? Já é uma injeção de ânimo na nossa alma. Sim, nos fortalecendo, né? Porque os Oh, desafios são muitos, né, Kátia? Já pois vamos é. dando boa noite Isso aos mesmo. que entrarem no programa gravado. E o nosso companheiro Alessio está preso no trânsito. Vamos dando boa noite também a ele, vibrações, né? Para que ele chegue bem, que ele venha com tranquilidade para casa, que São Paulo realmente é difícil, né?
parece que está ficando cada vez mais essa questão do trânsito, né? Ele não tem como escapar disso, né? Então, é um desafio também que ele tem que passar, né? E ali, em algum momento, ele vai aprender ali, principalmente a paciência, né, Kátia? Demais. A paciência sempre está sendo uma das maiores provas do nosso dia a dia. É. E o trânsito, ele tem O esse trânsito ponto aí, né? é o Crucial, né? quesito excelente. Então, vibrações para você também, Alessio, boa noite. Venha com calma, venha tranquilo. E quando der, você retorna a participar aqui conosco. E assim já vamos também iniciando, né, Kátia? Sim. Eu vou ler uma mensagem para a gente estar nos harmonizando, nos tranquilizando, né? Já nos envolvendo em luzes, né? Para a gente estar refletindo e assimilando, né? O que for dito na noite de hoje. A mensagem é do Vigiai e Orai, que já é muito, assim, já é um título do livro que nos traz, né? Uma ideia da gente buscar, né? Que é o Vigiar e Orai, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. E o tema que saiu hoje é paz. Se guardas em paz a consciência, o mal não te atinge. Por menor que seja a luz, a treva se dissolve onde ela se acenda. A voz da maledicência não tem força para ecoar. A crítica, cuja intenção seja danosa, destaca os méritos de quem pretende arrasar. Faz o bem e não te preocupes em advogar em causa própria. Na maioria das vezes, quem te persegue é doente e requisita compaixão. Não concedas mais que 2 minutos para escutar quem te traga notícias infelizes a teu respeito. E nem por 1 minuto escute quem te procure para denigrir os outros. Se queres viver em paz, não assimiles o golpe da perturbação. Que belo convite, né, Kátia? Para termos um discernimento, né? Sobre o que ouvimos, o que falamos, o convite de estarmos acendendo, né, essa luz, o que nós estávamos conversando antes, né, de entrarmos justamente a questão da fala, o falar, né, que é o tema da noite de hoje. Então, veja que tudo está ligado, né? Nada é por acaso mesmo, né? Que a gente tenha mais tranquilidade, que a gente não se preocupe tanto do que as pessoas estão pensando a nosso respeito, a opinião do outro, mas que também a gente também não veja o outro, né, com esse olhar, não permita que venham falar também desse outro para nós, né, que a gente não dê essa abertura. Se o outro vier falar, fazer que nem Sócrates, né? Se não me falha a memória, se alguém depois pode comentar, se eu estiver equivocada, que tem as 3 peneiras, né? Que ele dizia que tinha que passar pelas 3 peneiras, né? Ou seja, isso que você me disser é verdade, vai mudar alguma coisa, vai resolver, não é? Exatamente. Vai acrescentar algo, né? Então, se não é nada disso, também, então, não fale, né? Exatamente. E a gente precisa mesmo que ouvir, também não assimilar, né? Porque a gente fica muito angustiado ao saber que estão falando isso ou aquilo da gente. Principalmente quando não é uma verdade. Então, que a gente fique mais em paz mesmo. Porque se falar uma verdade, a gente vai buscar compreender, entender e até verificar mesmo, porque às vezes a pessoa deu um toque, né? Que às vezes a gente não está enxergando. Olha,
vou maneirar nesse meu jeito de ser, né? Vou me modificar aqui e ali. Agora, se não é verdade, aí então que a gente não deve esquentar mesmo a cabeça, né? Que não condiz com a verdade, né? Então, precisamos realmente sempre fazer o nosso melhor, nos esforçarmos, né? Cumprir com o nosso dever. Porque uma vez que estamos cumprindo com o nosso dever, fazendo o nosso melhor, a nossa consciência, mesmo errando, porque nós ainda vamos errar muito, mas estamos tentando, né? Pelo menos eu tentei. Pelo menos eu estou buscando a minha melhora. E assim, não tem como eu acertar tudo. Eu vou errar muito, né? Mas nesses erros é que nós vamos buscando o aprendizado, né? Para estar nos melhorando. E a gente não dá muita atenção mesmo, né? Que o outro esteja falando. Que a gente dê mais atenção nas nossas tarefas e naquilo que a gente quer como meta, né? Para a nossa vida. Não é mesmo, Kátia? Pode fazer a mesmo? oração para nós? Com certeza. Depois dessa explanação, desse tema bem bacana, a gente vai pedindo que todos nesse momento se sentirem bem, confortavelmente, podem fechar os olhos ou não. O importante é conectar-se com cada um com seu mentor, com os mentores da Web Rádio, desse programa especial. E vamos conectados a eles com todo amor e carinho. Vamos agradecer nesse programa, que nós possamos aprender conjuntamente e agradecemos com a prece que o nosso querido e amado Mestre nos ensinou, nos deixou essa beleza, esse poema tão lindo, que nós vamos agora agradecendo com ela. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, toda a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. O microfone está desligado, Verinha. Eu não preciso, né, estar conectada aí, né? Que assim seja, graças a Deus, e nessa sintonia de luz, de paz, de amor, que a gente esteja bem intuído, né, bem receptível, para estarmos assimilando, né, o que for dito na noite de hoje e, como disse a mensagem de abertura, aos poucos, né, colocar na nossa meta, estarmos buscando colocar em prática, né? O tema é 167, do livro Pão Nosso, essa coleção maravilhosa, Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e diz assim: falsos discursos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectiva de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade
das culpas. Muito sangue, muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível, por agora, computar este preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate precioso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito da sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem execução desse plano de salvação, os demais serviços sobre nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhante, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho ao ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Veja como a mensagem, né, de abertura tem tudo a ver com essa mensagem, né, que Emmanuel nos traz essa noite, nos alertando sobre o poder da palavra, né? Como a palavra pode influenciar, pode trazer emoções no nosso relacionamento, questões de ânimo, ou não, né? Colocar a pessoa para baixo, podemos usar a palavra para edificar, também ou não, né? Por ser uma expressão da vontade de Deus, né? Como ele coloca o verbo, né? Tem aquela passagem do Evangelho, né? De João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne, né? Então, veja o quanto é importante a palavra, a vontade, né? O desejo. Então, que a gente tenha discernimento mesmo, né? Em relação ao verbo, o que eu estou falando, o que eu estou... qual é o meu discurso, né? Será que esse meu discurso ele está atrelado, né? a minhas ações? Por que Jesus, até hoje, né, nós lemos, nós estamos buscando compreender, e nós estamos vendo que hoje, né, que é possível fazer aquilo que ele trouxe, essa boa nova, porque ele vivenciou, ele não ficou no discurso, né? Ele não ficou lá num local, lá só falando, né? Só façam isso, façam aquilo. Não, ele vivenciou também. Então, hoje nós precisamos estar muito ligado a essa questão do discurso. Será que aquilo que eu estou ouvindo tem a ver com a ação de que aquele que está falando? Será que ele age da maneira que ele está falando, que ele fala? Será que tem a ver colocar a questão da fé raciocinada, né, Kátia? Será que tem a ver o que ele está dizendo? Faz sentido essas palavras? Então, a gente precisa buscar mesmo, né? Buscar essas questões. E em nós, o que eu falo, né? A minha palavra, as minhas palavras são de autoestima, são de ânimo, ou são para derrubar as pessoas, ou são de críticas? E eu falo com amor, com carinho, com misericórdia, ou eu falo de uma forma que machuca, uma forma de que ofende? Então, veja que Emmanuel nos traz essa questão da palavra, e a gente pode colocar em vários setores, né? Em várias questões, né? Do discurso, não é mesmo, Kátia?
Pois é, Verinha. Você já fez um belo início, trazendo para a gente, né, essa questão da reflexão sobre a nossa palavra. Você estava falando do capítulo 1, né, do texto da Bíblia de João, e eu gosto muito do item 1, até o primeiro que fala assim, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando fala na questão do princípio, né, que o verbo era o próprio Deus, a gente já denota daí a responsabilidade sobre essa questão do verbo, que é uma ação. E toda ação boa, ela traz algo de bom, mas temos também as ações negativas. Então, para a gente ter aquela questão ligada ao bom verbo, a boa pronúncia das palavras, a gente precisa ter responsabilidade sobre o que a gente fala. E a gente se pergunta, será que as pessoas têm consciência do poder das palavras que elas emitem, dos sons que elas emitem? Será que elas têm responsabilidade sobre o poder imenso, que é um poder muito grande? Então, a gente percebe que poucos têm noção disso. Poucos têm noção da responsabilidade, da influência, dos sentimentos, dos pensamentos que envolve cada palavra que nós emitimos. Então, o poder é que nós quando criamos consciência, a gente percebe que a gente pode ir manipulando até as situações. E para isso, quando a gente percebe o mau veículo, a palavra mal veiculada, a gente percebe através, como a Verinha disse, dos próprios discursos. Quem já não ouviu falar sobre discursos demagógicos? Esses discursos de demagogo, quem costuma fazer isso para conquistar as massas, para chamar a atenção das pessoas, para benefício próprio, que faz inúmeras promessas que muitas vezes não se cumprem? É uma classe de funcionários públicos que a gente elege muitas vezes, que faz tanta promessa, iludem as pessoas com as vantagens que elas vão proporcionar, que, aliás, em tese proporcionariam, se fossem realidade. Não que não tenha políticos que trabalhem para o bem da população e que presta atenção no povo, mas a gente sabe que tem muitos que usam dessa impressionante questão, desse impressionante poder para atrair as pessoas, porque elas percebem que tem esse poder. Essas pessoas já notaram que elas conseguem manipular os outros, então aí começam a usar em favor próprio. Mas a gente também percebe que tem pessoas que podem fazer bom uso dela. É só a gente fazer essa direção da mão contrária, que vai no caminho do bem. Mas a gente percebe que tem muitos líderes religiosos, muitos políticos que fazem uso desses discursos demagógicos, né, como verdadeiros demagogos, e acabam fazendo esse mau uso da palavra. E o que acarreta isso na questão do mal? Também acarreta a inspiração, mas a inspiração de espíritos que não estão comprometidos com o bem, são contrários ao amor, são contrários à boa convivência, são contrários ao crescimento individual das pessoas, são contrários até ao crescimento dessas próprias pessoas que eles manipulam para que fale o que eles querem que se fale, porque tem espíritos, infelizmente, que não querem ver a sociedade avançar. E aí, onde induzem essas pessoas a cometer todo tipo de atrocidades através das palavras, e acaba atraindo pessoas e causam muitas decepções. Muitas vezes até conquistando o que eles querem, que é a estagnação de uma sociedade, de uma coletividade. Então, aí a gente percebe a questão que vai por esse viés negativo. Infelizmente, ocorre muito, e a sociedade toda depois acaba constatando e se frustrando, se entristecendo, vendo que o que ela gostaria que acontecesse, infelizmente, não vai acontecer. Pelo menos por aquelas pessoas, né? Porque acabaram fazendo promessas vagas, promessas de inúmeras coisas que, às vezes, eles fazem promessas de coisas que eles não sabem nem eles mesmos ou por onde vão começar. Porque eles não traçaram um caminho para fazer aquilo, pensando, poxa, se eu prometi fazer algo nesse sentido, um exemplo, para mim, melhorar a situação de um bairro, uma infraestrutura, como que eu vou fazer isso para que eu possa prometer? Não se preocupa, porque ele sabe que ele não vai cumprir mesmo. Então, ele não está nem um pouco preocupado como ele vai pavimentar a rua, como ele vai criar uma praça com lazer para as crianças e para os jovens, para a família frequentar, como ele vai melhorar a escola daquele bairro. Ele não vai se preocupar com as metas
que ele tem que alcançar, porque ele nem traçou, nem iniciou nada, nenhum projeto, porque ele só tem certeza de uma coisa, que o benefício é para ele próprio, né, com cargos e tudo mais. Porém, a gente prestando atenção nisso, a gente vai percebendo o quê? Que as nossas palavras têm que ser altamente consideradas. Então, quando a gente emite uma palavra, a gente precisa de perceber o que a gente está construindo, né, com aquela palavra. Será que você está construindo algo de bom? Será que é o uso da palavra que você está falando, que você está dizendo ali o tempo todo? Você está pensando no que você está dizendo? Como você está falando? E como, se você está prestando atenção nas palavras que você está escolhendo, porque muitas vezes a gente acaba falando coisas negativas, né? E às vezes até sem perceber. No final, a gente vai fazer uma reflexão sobre um exercício para a gente perceber como que, né, a gente anda conversando, anda dialogando. Mas aqui nesse momento, a gente fica pensando como que a gente anda conversando com as pessoas. Será que nós estamos... as nossas palavras estão em consonância com os nossos pensamentos? A gente precisa de prestar atenção nisso. Por quê? Se a pessoa fala coisas boas, ela pode ter dois caminhos aí de pensamento, duas vias de pensamento. Ela pode estar realmente sentindo tudo aquilo. Ela está tendo bons pensamentos, bons sentimentos e pensamentos, e ali coaduna com o que ela fala. Então, essa pessoa ela já está vivenciando bem. Porque o que ela fala é o que ela está sentindo. Então, se ela está falando coisas boas, está emitindo pensamentos, falando coisas positivas, ela está confortando alguém com boas palavras, e ela está sentindo aquilo, então a palavra e o pensamento estão em harmonia. Pode acontecer de uma outra forma. Eu posso até falar coisas boas, mas será que o que eu estou falando está em consonância com o meu próprio pensamento? Ou será que eu estou tendo aquelas palavras só para se manifestar de uma forma diferente, querendo esconder a minha verdadeira personalidade? Será que a minha personalidade é diferente do que eu falo, mas eu não posso falar isso para as pessoas, porque que as pessoas vão pensar de mim? Então, isso, vamos dizer que são pessoas que são as falsas moralistas, são as pessoas que têm a educação, a polidez, o verniz por fora, mas por dentro ainda, como dizia Jesus, né? Aquela questão da falta... é a falta do verniz, é a falta da limpeza, vamos dizer assim, uma higienização por dentro. Lembrei, que são sepulcros caiados, né? Que por fora está muito bonito, mas por dentro ainda está apodrecido. Ainda não está em consonância com Jesus, com Deus, com a espiritualidade amiga, com os mentores espirituais, com a boa inspiração. Ainda tem um trabalho muito longo para fazer. Tá certo que, pelo menos, a pessoa está tentando emitir palavras boas, mas ainda não é totalmente do bem, porque de nada adianta a gente falar isso, mas sendo que por dentro o nosso sentimento é outro. Se nós prestarmos atenção nisso e vermos que a nossa palavra não está em consonância com a nossa vibração, o que nós estamos emitindo não tem nada a ver com a nossa palavra. Aí, a nossa energia, ela está sendo direcionada de uma forma errada. Por quê? Nós estamos, às vezes, desejando mal para uma pessoa, então nós estamos emitindo aquelas energias em direção a ela. Mas a gente está falando uma palavra contrária porque a gente quer esconder. Mas o que está chegando primeiro na pessoa? O que está sendo realmente sincero na emissão ali de energia? São as energias do próprio pensamento que está chegando ali, que está sendo sincero. Porque a palavra não está sendo tocada de nada. Não está sendo tocada por bondade, porque na verdade ali é uma coisa falsa, então não vai atingir ninguém. E a palavra, ela não está sendo tocada pelos pensamentos. Está totalmente contrário, é um caminho totalmente contraditório. Então, ela está se atingindo de más vibrações e está atingindo as pessoas com as quais ela dirige a palavra através dos sentimentos que ela emite. A palavra ali não está fazendo papel nenhum. Então, a gente precisa de pensar, será que nós estamos realmente falando o que vem no nosso coração? O que a gente está falando está assim, na mesma mão de direção do nosso coração ou está em contradição? Então, é uma outra questão muito importante da palavra que a gente precisa de prestar atenção, né?
Uma outra coisa, quando a gente quer conviver com pessoas boas, a gente quer fazer um círculo de amizade com pessoas que engrandecem, com pessoas que trazem virtudes, ajudam no nosso progresso e na nossa transformação, trazendo virtudes, a gente também precisa de prestar atenção no que as pessoas falam. Porque tem um ditado antigo, né, dos antigos, que fala, né? Anda com quem não prestas e eu digo quem tu és. Não que a gente tenha que ter preconceito contra as pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não se envolver, né? Não se contaminar pelo que as pessoas dizem ou fazem. Porque se aquilo que a pessoa está falando, ela está dizendo, você já está percebendo que ela já fala não são coisas agradáveis, então a gente também não pode deixar se contaminar por aquilo. A gente precisa, às vezes, até se afastar de determinadas pessoas, para a gente não correr risco, muitas vezes, de ser envolvido por calúnias, injúrias, né? E às vezes a gente acaba minando as energias da gente mesmo e acaba, às vezes, até prejudicando as nossas relações com amigos, com família, com colegas de trabalho, porque a gente, às vezes, acaba levando uma culpa que não teria necessidade, se nós, às vezes, até somente nos afastássemos desses grupos de más palavras, de maus diálogos, e a gente simplesmente orasse para que aquilo não atingisse a ninguém, nem mesmo as próprias pessoas, né? Orar, fazer, né, desse hábito uma questão para que a gente se resguarde também do poder das palavras que as pessoas emitem em nossa direção e na direção dos outros, né? Então, a gente precisa... E pelas palavras, a gente conhece as pessoas muitas vezes, né? A não ser, como eu disse primeiro, que as pessoas escondem o que elas sentem. Então, o que a gente começa a prestar atenção? No que as pessoas fazem e no que as pessoas falam. E aí a gente vai perceber. Porque muitas vezes a gente é mais tomado pelo que a pessoa pratica do que o que ela fala. Porque aquele ditado, né, que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, isso não é uma frase de bom exemplo. Não é uma frase que vai mostrar você como uma pessoa que é merecedora de ser seguida. Não, a gente precisa de transformar as nossas atitudes, que muitas vezes vêm antes das nossas palavras. A gente, às vezes, não precisa nem de abrir a boca para dizer, eu gosto tanto de fulano, eu desejo tanto bem para as pessoas, eu desejo tanto bem para a humanidade, sendo que, às vezes, a pessoa sai na rua, xinga o vizinho, chuta o cachorro, xinga o chefe, não faz o trabalho direito, maltrata a família. Então, isso não está condizendo com o que ela está falando, né? Ela não está se esforçando para, muitas vezes, fazer o que ela quer falar. Então, a gente precisa de prestar atenção, orar muito, para que essas pessoas possam melhorar os seus procedimentos, ter uma atitude melhor, e a gente também precisa de tomar os nossos cuidados para que a gente não se envolva nessas questões, né? Tem que tomar muito cuidado, a gente tem que usar muitas vezes na vida, ou pelo menos a maior parte das vezes, na sabedoria. Não deixar que a gente haja também inconsequentemente, sendo levado, às vezes, pelos diálogos assim que não tem nenhum pingo de caridade. A gente precisa tomar muito cuidado. Então, tomar cuidado com as pessoas com as quais a gente está tendo contato, para que a gente não se contamine. Se a gente não pode dar um conselho para que aquela pessoa mude, a gente ora. Se a gente tiver um pouco de liberdade, às vezes a pessoa até aceita o que a gente fala, olha, eu não concordo com isso que você fala. E por isso, por aquilo, se a pessoa der, mas por quê? Você não gosta de mim? Não. Gosto de você, te considero, mas acho que isso não está sendo um bom exemplo nem para você, nem para mim, né? Me causa isso, me causa medo de que você se prejudique, medo de que você possa me prejudicar. Então, e essa sinceridade é boa, mesmo que a pessoa não goste de ouvir uma verdade, mas se a pessoa te deu uma abertura, você pode falar e ser sincera, sempre com carinho, com amor, com jeito, né? E às vezes até um modo de fazer com que aquela pessoa reflita, poxa, então eu não estou agradando todo mundo. Não é assim que eu gostaria de me mostrar para o mundo, né? Eu quero chamar a atenção das pessoas para que elas gostem de mim, mas para que as pessoas se sintam bem na nossa companhia, a gente precisa de saber usar a nossa palavra, porque como a palavra, ela cria uma energia, e nós, seres humanos, nós somos campos magnéticos emitindo vibrações a todo instante, recebendo as vibrações a todo instante, mais um motivo para a gente se preocupar.
Eu e meu tio, né, eu tô tendo a felicidade de receber na minha casa um tio meu, irmão mais velho da minha mãe, que viajou 9 horas, um senhor de idade, para passar uns dias aqui na minha casa, para ele ver a família, tá aqui comigo. E ele é um militante espírita lá na cidade de Monte Alto, aqui em São Paulo, mas é o interior de São Paulo. E ele é militante, e ele veio aqui para poder ver toda a família, antes dele passar por uma cirurgia que já está marcada, né, para a semana que vem. E ele sempre falando que ele foi sempre atuante no espiritismo, e que agora, e mesmo com os problemas que ele está enfrentando na área da saúde, ele me disse assim: Kátia, se acontecer qualquer coisa comigo, eu agradeço muito a Deus, porque Ele está me dando a oportunidade de resgatar todos os meus karmas pretéritos e até dessa vida. Porque Deus está me dando essa oportunidade. Então, eu não estou triste, eu estou muito confiante. Então, uma pessoa que está doente, está precisando passar por uma cirurgia, é idosa, uma situação temerária, e vem falar isso para você, olha o pensamento, o sentimento dessa pessoa, que está confiante, veio aqui para conversar com a família, para passar momentos com a família, porque depois vai ter a questão, né, da convalescença, não sabe quando vai poder vir aqui. Então, olha que exemplo bacana. E trazendo ainda a felicidade para todos nós. Então, olha que atitude bacana. Então, a gente vê que as pessoas que realmente querem se melhorar, elas tomam uma posição diferente na vida, né? Não é porque a pessoa está doente que ela precisa blasfemar contra Deus, contra o próximo, contra ela mesma. Então, até nesse momento, até nessa hora da dificuldade, a gente ainda tem que pensar nas palavras, na escolha com todo amor, com todo cuidado, as palavras que a gente vai emitir. Porque não é fácil para nenhum de nós desse planeta, nós vivermos aqui nesse planeta Terra por conta de ser ainda nesse estágio de provas e expiações. Mas nem por isso a gente precisa de tornar a vida mais difícil. E está próximo ainda do momento da ciência encontrar um meio de comprovar a energia que nós emitimos, né? Vai chegar esse momento, é um momento que a gente aguarda, inclusive nós, né, todos que estudamos, né, essas energias, que o espiritismo é muito envolvido com essa parte da ciência também. A gente espera ansiosamente o momento que isso pode ser comprovado. Por orgulho? Não, jamais, mas porque as pessoas vendo a comprovação, aqueles que eram céticos podem se interessar, aplicar nas suas vidas a energia do passe, a energia do amor, do bem, das boas palavras, dos bons pensamentos, e emitir isso para a própria vida e para o maior número de pessoas, para que essa conexão vai aumentando de uma forma que vai melhorando a vida de muitas pessoas. Então, a gente precisa de prestar atenção nisso, porque como as palavras e os pensamentos conectados, eles geram uma energia poderosa, como a gente estava dizendo no início, mais um motivo para a gente se preocupar, né, da emissão do que parte, né, de nós em direção aos outros. Então, a gente vai prestando atenção nas palavras que nós dizemos, prestando atenção na palavra do próximo, e a gente vai fazendo esse estudo, para que a gente possa sempre, com cuidado, com dedicação, cuidar dessa questão da transformação pessoal, que esse é um dos maiores entraves da humanidade hoje em dia, é nós cuidarmos da nossa palavra, porque a primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos passando por um problema, quando nós estamos passando por uma situação estressante, ou é a gente colocar a culpa no próximo, ou é a gente xingar o próximo, ou é a gente achar que o próximo é menos que nós, né? E ninguém tem menos valia que ninguém. E aí a gente precisa de veicular isso de uma forma mais positiva. Outra questão muito importante, a oração é uma das mais importantes, dos mais importantes quesitos que nós, religiosos, temos para melhorar o nosso dia, a nossa vida, a nossa energia, trazendo equilíbrio, trazendo paz interior, consciência tranquila. O que a oração é? É o orar e ação. É a ação através da palavra, né? Então, esse também é o nosso verbo. Deus é o verbo, então nós emitimos um pouquinho de Deus cada vez que nós fazemos uma oração, cada vez que nós emitimos boas palavras, quando nós estamos fazendo uma oração que nós estamos agradecendo, imagine se nós pudéssemos todos ver a energia que a gente está criando em torno de nós, né?
que a gente está levando para as pessoas que a gente faz a oração, né, Verinha? As pessoas que a gente quer bem. Então, a gente faz uma oração pedindo para que aquela pessoa se cure, que ela tenha uma melhor vida, que ela se livre das dificuldades do caminho. É uma questão super importante. Então, a oração, a gente precisa de adotar essa prática até como uma forma de estilo de vida, de manter o equilíbrio, de manter a consciência em paz, manter a tranquilidade e a serenidade, né? Então, a oração é uma ação. E a oração, a gente percebe que ela nasce das palavras, né? Vem das palavras, que nasce do pensamento. Então, quando a gente pede, quando a gente agradece, imagina o nosso pensamento, naquele momento, pelo menos na nossa vida, vai estar em equilíbrio, né? Vai estar bem veiculado. A gente vai estar em consonância pensamento, palavra, ação. Então, vai estar tudo numa mesma linha de raciocínio, numa mesma direção. E nesse momento que a gente faz oração, a gente está simplesmente, né, verticalizando lá para o alto, porque a gente cria uma conexão com a parte espiritual. E principalmente, né, com o nosso Pai que nos criou, com o nosso Criador. Tem aqui uma questão bem importante que eu estava lendo esses dias, de um livro do Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor. E aí tem uma questão aqui que eu acho bacana, que fala assim: as vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Então, assim, se a gente está falando coisas boas naquele momento de oração, mesmo que antes da oração a gente tenha passado por um estresse, a gente estivesse revoltado com alguma situação, tivesse falado mal de alguém, vamos dizer que a gente estava lá muito revoltado, a gente colocou a culpa em alguém, alguma atitude negativa qualquer dessa, que não, ninguém faz, vamos dizer que é uma coincidência. Depois a gente vai orar. Então, as vibrações dos pensamentos e das palavras, elas vão fazendo o quê? Quando a gente está fazendo o ato de orar, ele vai expulsando essas energias que nós mesmos criamos, quando a gente pensou mal, quando a gente falou mal, quando a gente agiu mal. Então, olha como é importante a oração, porque naquele momento, naquele exato momento, se o dia inteiro nós não tomamos cuidado com a nossa palavra, naquele momento vai estar em consonância. E aquele momento que a gente age, a gente vai estar criando o equilíbrio em nós, porque a gente está expulsando as energias negativas e está transformando o ambiente. Se aquela energia que estava em nós estava densa, mais escura, mais pegajosinha, vamos dizer assim, estava colada na gente igual um chiclete que estava fazendo a gente ficar mal, triste, cabisbaixo, né, meio depressivo, meio deprê, naquele momento da oração vai transformar tudo, vai fazer a gente ficar confiante, mais alegre, mais firme nas nossas convicções, vai fazer a gente ficar seguro na vida. E a gente vai, o quê? Criando a conexão com o Criador, a gente vai ficar mais fiel naquele momento, com muito mais fé nele. Então, por isso que é importante a gente falar através da oração tudo que vem no nosso coração de bom. Porque além da gente estar pensando, a gente está falando, está agindo, está tudo ali numa perfeita harmonia, no perfeito equilíbrio, está tudo na mesma balança, pensamento, alegria, pensamento e ação e palavra. Então está tudo agindo na mesma situação. Por isso que nós precisamos sempre prestar atenção. Agora, o que eu estava falando, né, a questão do exercício é o seguinte: para a gente perceber como que está a nossa palavra, porque às vezes a gente fala para o outro, olha, eu estou aqui falando para vocês, pessoal, vamos falar melhor, vamos falar coisas boas, vamos agir no bem, vamos pensar bem, vamos... eu posso falar, mas de repente eu mesmo não estou equilibrada, eu não estou percebendo o que eu estou falando. Porque a gente consegue, não tem a trave no olho, que a gente deixa e vê só o defeito do outro. Mas a trave do nosso olho, a gente não consegue ver os nossos próprios defeitos, não deixa a gente enxergar, ou por orgulho, ou por vaidade, por achar que já está num patamar espiritual elevado, sei lá, por N razões aí, né? Ou até mesmo por ignorância. Então, a gente faz um simples exercício. Quando a gente estiver conversando com alguém ao telefone, a gente tenta gravar as nossas conversas, principalmente quando for uma conversa mais longa, aquelas pessoas que falam, nossa, ligou uma amiga minha aqui, eu fiquei 1 hora conversando com ela no telefone. Quando eu liguei para a Verinha, fiquei 1 hora conversando com ela de tanto assunto, meu Deus, a nossa língua está até dolorida. Vamos aproveitar esse momento para gravar a nossa conversa. Vamos gravando o maior número de conversas que a gente conseguir. Depois, um dia, quando a gente estiver tranquilo, que a gente estiver com o sentimento aberto, com a mente aberta,
Vamos tirar, vamos ouvir aquela gravação como se fosse de uma outra pessoa. Porque aí a gente vai pensar, o que eu falei, quais as palavras que eu usei, quantas palavras negativas eu pronunciei, e vai anotando, para ver como que está o nosso próprio diálogo. É um exercício, porque às vezes a gente não consegue fazer esse autoexame, porque examinar os outros é muito fácil. As pessoas contam os problemas delas para nós, que nós fazemos, a gente resume em 2 palitos, ó, faz isso e isso, nossa, é muito simples. Quando é nosso problema, né, gente, a gente se descabela, a gente chora, não acha saída, acha tudo muito difícil, porque em nós realmente a gente não consegue enxergar a saída. É complicado. Por isso que a gente precisa de ter, além da paciência com os outros, a gente precisa ter paciência conosco também, né? Por isso que o Espiritismo ensina a reforma íntima, mas sem ficar se sacrificando, se martirizando. Vá aprendendo a se melhorar, mas vá com calma, vá com carinho, vá com paciência, vá com tranquilidade. Afinal de contas, a gente não se ama, a gente não se quer bem, né? Se a gente se amar, a gente se querer bem, a gente vai fazer esse exercício com toda a sabedoria. E aí, se a gente viu um motivo ali para a gente consertar, não vamos nos sentir culpados. Vamos lá, falar, poxa, essa palavra não foi legal. Eu usei a palavra desamor, vamos supor, 3 vezes. Por que desamor? Por que eu não falei amor? Eu falei de uma pessoa 3 vezes nessa conversa. Nossa, por que eu tô tão assim conectada a ela? Ela fez aquilo para mim, já deveria ter esquecido há tanto tempo. Ou seja, você já vai estar vendo que você não conseguiu nem perdoar. E ainda você tá mandando energia para aquela pessoa ainda, né? Por todas as vezes que você fala, que você lembra daquele ato que ela fez contra você, que fez você chorar, você ainda tá falando naquele assunto. Oh, meu Deus, vamos enterrar isso de uma vez. Então, assim, é um exercício para nós. Eu achei interessante isso, porque é uma forma da gente se examinar, fazer esse autoexame, né? A gente se cuida na nossa vida, da beleza, da aparência, do cabelo, passa perfume, a gente quer comprar roupa nova toda hora, mas será que a gente quer fazer a nossa reforma, usar a nossa palavra para o bem todo momento? Que isso, gente, por mais vida material intensa que nós tenhamos, a gente não pode descuidar 1 minuto da parte espiritual, porque a gente tem o nosso mentor do nosso lado, mas temos também os irmãozinhos que às vezes nos inspiram. E quando a gente fala palavras que não são boas, a gente se conecta com o que é espírito, né? Então a gente precisa de perceber isso. Aí eles começam a exercer influência sobre a gente fala, meu Deus, eu estou obsediado, preciso no centro espírita porque eu estou com obsessor. Quem que está atraindo o obsessor, né? É a gente mesmo, né? A gente acaba não tomando cuidado, acaba não tomando nota daquilo que a gente faz. Então fica essa questão, né, gente? A gente precisa refletir bastante. A vida é assim, a vida é uma maravilha de se viver. A gente percebe quando a gente não está passando por muitos desafios, tem uns desafios que a gente já consegue controlar, a gente começa a falar, poxa, como minha vida é maravilhosa, oh Deus, eu quero ver bastante, eu estou tão feliz aqui, amo minha família, amo meu trabalho, amo meus estudos, amo meus amigos, aí você está indo de vento em popa. Então a gente tem que aproveitar esses momentos, inclusive, para crescer 1 grau a mais. Porque igual exercício físico, você está na musculação, você está lá cansado na musculação, lá de fazer aquela série lá, o 3 de 15. Aí o seu instrutor vem e fala assim, você está conseguindo? Então faz agora 4 de 15. É isso que a gente tem que fazer para aplicar em nós a reforma íntima. Porque quando a gente está bem, a gente acha que está tranquilo, nossa reforma íntima está uma maravilha, mas aí vem outras questões, né? Que vão surgindo, vão passando para o lado consciente para a gente ir trabalhando. Então, é igual uma academia nossa, a academia espiritual. A gente, quando percebe que está numa certa situação mais controlada, vamos avançar um degrau e ver qual que é o probleminha. Vamos abrir aquela caixinha agora. Vamos abrir, então, essa caixinha do orgulho. Vamos lá trabalhar o orgulho. Vamos lá trabalhar essa questão. Então, assim, são oportunidades que nós vamos recebendo nessas horas de refresco da vida para a gente poder crescer cada dia mais. E quando a gente cresce, a gente pode perceber que tudo cresce do nosso lado. A gente percebe a vida mais bonita, mais colorida, nossa família mais feliz, nosso trabalho melhor, porque a gente vai percebendo isso, que quanto mais a gente quer o bem, mais o bem chega a nós. Porque o bem simplesmente está aí no nosso entorno. Ele só está procurando uma brecha nossa, a gente abriu a porta para que ela venha até nós, né? Como Deus nos ama,
nos quer bem, nos quer felizes, ele só espera que a gente abra a porta do nosso coração para ele encontrar aquele caminho para atingir em cheio lá. Cheguei, agora você vai ser feliz de verdade, filho. Então é isso que a gente tem que, assim, ir prestando atenção, né, nessas questões. E como o tema hoje é a palavra, e um tema super importante, super atual e muito pouco praticado, né, o exercício da boa palavra, é o momento que nós precisamos de deixar Deus entrar no nosso coração para que Ele transforme o nosso coração, nossa mente e principalmente o uso da nossa palavra. Verinha, vamos embora. Maravilha, nossa, estou aqui, ó, só assimilando, muito bom mesmo. Ótimas palavras, Kátia. Bondade sua, eu espero mesmo, ser né? assim 24 horas. É isso mesmo, né? Porque no Evangelho, né, você bem comentou, temos o falso profeta, né? No capítulo 21, que Jesus, né, nos alertou sobre justamente isso, que Emmanuel nos traz essa noite, né? Tantas ilusões, né, através da palavra, quanto nós nos deixamos levar, né? Por essas questões, por esses falsos profetas, palavras vazias, como você bem colocou, porque falamos uma coisa, mas estamos pensando outra. Os nossos sentimentos não estão em comum acordo, vamos dizer assim, com aquela nossa palavra. Nós estamos falando só para agradar. Eu não vou entrar em atrito com a Kátia, então eu vou falar algumas coisinhas aqui que a Kátia vai ficar feliz, mas não é o que eu estou sentindo, não tem a ver com as minhas ações. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Não aceitar as coisas como verdade, né, Kátia? Muitos fake news e mais ainda a gente propagar, levar adiante, levar à frente. Então, hoje, nessa noite, Emmanuel nos traz essa reflexão mesmo, né? Do o que eu penso, né? O pensar, o sentir e o falar. E muito disso está atrelado, principalmente, do nosso sentimento e o nosso pensamento, porque a boca fala do que o coração está cheio, não é? Então, às vezes, eu não consigo nem disfarçar. Eu até quero disfarçar, mas como eu estou com um sentimento tão ruim, pensamentos ruins, qual será o meu verbo? Não é? O que eu vou falar? Então, ninguém dá aquilo que não tem. Então, precisamos nos preencher de coisas boas, sentimentos bons, pensamentos bons, como você bem colocou. A oração nos auxilia, é um grande instrumento, né? Porque nós ainda temos muitas mazelas, muitas situações dentro de nós. Então, a gente precisa usar o instrumento da oração para justamente dar uma limpada, porque esse livro que você citou, do Leon Denis, é fantástico, né? É fantástico. É fantástico. Isso mesmo, ele é maravilhoso e traz justamente essas reflexões, né? Do eu mesmo, né? Não é o outro, não é o presidente, não é o governador, não é o meu time de futebol, não é o meu vizinho, não é aquele meu irmão, não, sou eu, né? Traz essa questão da gente estar nos analisando, buscando o nós mesmo e que a nossa palavra seja as nossas ações, que é o exemplo, né? Porque muitas das vezes o que falamos não condiz com a nossa atitude. Até muitas das vezes a gente fala, olha fulano como está falando, olha só, quem diz, quem pensa, quem olha, né? Pensa que é mesmo, como quem diz que a gente fala, né? Quem vê, compra, né? A gente usa isso muito, né? A minha mãe dizia, quando você falou do sepulcro, né? A minha mãe dizia, por fora, bela viola, né? Por dentro, pão bolorento, porque é o que a gente acaba fazendo, palavras vazias só para agradar. E muitas das questões também que Emmanuel nos traz essa noite é para a gente tomar muito cuidado, né? É só falar o evangelho, só falar palavras bonitas, decoradas, né? Mas e a atitude? E o sentimento, como você
Muito bem colocou, né, Kátia? O sentimento, que sentimento que eu estou colocando ali, porque é ali que vai as vibrações. É ali que eu estou emanando a vibração chega primeiro. E só para. Eu sei que o Alessio deve estar nos ouvindo, e a Albertina também, que ela fica olhando aqui a hora, né? Eu já vou fazer minhas considerações finais, e só para lembrar justamente sobre isso, da questão da energia que chega primeiro, eu lembro que nós tivemos uma palestra na nossa casa espírita, né, no CAI de Guaianazes, e na conversa o palestrante comentou da questão da energia, e ele disse assim, que quando a gente ganhasse algum presente, seja ele qual fosse, né, para a gente perceber a energia, porque a pessoa já emanou, o presente chegou primeiro que o pacote, né? Porque quando a pessoa está comprando algo, quando ela está embrulhando, ela já está passando ali muita energia para nós, porque ela está pensando no que a gente gosta. Eu sei que a Kátia gosta do azul, então vou comprar uma roupa azul para ela. Então, olha a energia que eu já estou passando antes de entregar o presente. Então, o presente é só o quê? Só o concreto, só materializar aquela energia que nós já emanamos para a pessoa. E a palavra é também isso, né? Porque a palavra ela é só o concreto, mas eu já emiti uma energia antes. Então, precisamos também tomar muito cuidado. E tem palavras que ela já tem uma energia negativa. E eu ainda falando essa palavra, então eu estou colocando mais, né, muito mais força para aquela pessoa. Então, na hora de emitir, né, na hora de pensar também sobre o outro, na hora de falar também sobre o outro, que a gente também repense, né? Porque essa energia vai ficar também um pouquinho conosco. Ela até vai receber energia, mas eu também vou ficar com ela. Então, vamos rever, né, muito desses conceitos. E só para terminar, Kátia, que eu já vou passar também para você fazer suas considerações finais, no livro Mensagens de Luz, de Emmanuel com Chico Xavier, o espírito Emmanuel nos diz assim, numa mensagem, verbo nosso. Aí o texto é muito longo, mas eu vou ler só 2 trechos. Ele diz assim, ainda as palavras, velho temas dirá, e sempre de novo repetiremos, é que existem palavras e palavras, né? Então, que a gente tome muito cuidado. Conhecemos aquelas que a filosofia reúne, as que a gramática disciplina, as que a praxe entretecem e as que a imprensa enfileira. Aí ele continua. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros com equilíbrio e tolerância, com que desejamos que venham elas para nós. Sobretudo, evitemos desconsiderações e ironia. Todo sarcasmo é tiro a esmo. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera e tempestade magnética no mundo da alma, a qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera, é semelhante a um raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Então, olha que mensagem, né, que Emmanuel também nos traz aqui nesse livro, né, que é de mensagens, porque a gente não sabe, né? E pior ainda, né? Essa flecha vai, mas essa flecha volta. Então, que a gente tenha muito cuidado com a nossa palavra e que a gente use mesmo o verbo, né? Essas ações para edificar, para melhorar,
para levar amor, paz, tranquilidade e evitar justamente essas flechas, como diz Emmanuel também nesse texto. Fiquem todos com Deus, muito obrigada, e já estou passando para a Kátia, que ela vai fazer as suas considerações finais e o encerramento. Eu agradeço muito a participação, agradeço com todo carinho o convite, Verinha, o Alessio, não pôde estar aqui nesse momento pelos compromissos, né, do trabalho material, mas que se estivesse aqui também estaria já doando seu conhecimento. Eu agradeço muito, porque cada dia mais eu aprendo muito, muito, muito com a doutrina espírita, com os meus amigos de ideal, você, o Alessio, o Delson, toda a equipe dessa web rádio, do centro espírita que eu frequento, né? Nós frequentamos o centro espírita no bairro de Guaianazes, né? Na cidade de São Paulo, uma distrital, né, de São Paulo. Então, eu só tenho a agradecer, porque cada dia mais eu aprendo. E com essa lição de hoje, fica aí para nós a reflexão, para todos nós, né, com a inspiração do alto que nós vamos recebendo à medida que nós vamos falando, porque a gente muitas vezes fala coisas também que a espiritualidade está incentivando com que a gente emita, para que todos nós aprendamos a agir da melhor maneira possível, que eles querem o nosso bem, querem a nossa felicidade. E a palavra, como uma grande ferramenta de diálogo, em qualquer espaço que a gente conviva, a palavra é um agente transformador. Ela pode levar amor, bênçãos, consolações, gratidão, pode auxiliar as pessoas no seu crescimento também, e como a nós mesmos. Então, fica a dica para todos nós, para a gente prestar atenção nessa lição que a espiritualidade incentivou a Verinho, o Alessio, esse tema importante para trazer hoje para todos nós. Eu convido todos novamente para a gente fechar um pouquinho nossos olhos e se conectar novamente com o nosso mentor amado, com os mentores queridos da Web Rádio, desse programa. Vamos agradecendo toda a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, nosso mestre querido, nosso governador planetário, que nos auxilia em todo momento, principalmente nesse exato momento que estamos atravessando na humanidade, nunca se esquecendo de nós. Vamos agradecendo a Ele, que Ele possa sempre estar presente em nossa mente, em nossos corações, possa ser uma imagem perene na nossa visão, para que a gente não perca o foco jamais do caminho libertador, que é a nossa reforma íntima, que é a nossa melhoria pessoal, a nossa transformação de vida. Vamos agradecendo com a prece que o nosso querido Mestre nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai, Senhor, de todo mal, porque teu o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus. E um beijo no coração de todos. Uma ótima noite, gente. Graças a Deus. Obrigado, Kátia. Obrigado, os companheiros que estão aqui conosco, ao vivo, os que entraram no programa gravado. Vibrações de muito amor. Vibrações de muito amor, Kátia, para você. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.